Olá, você que está ligado no YouTube da Rádio Alvorada. Eu sou Alexandre Carneiro, apresento o programa Minuto do Carro. E quem está aqui ao meu lado é o Gilbert Boldrini. Ele vai falar tudo sobre pneus para a gente, questão de garantia, manutenção, cuidados, enfim. Então, Gilbert, olá, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite para participar do seu programa. Então vamos lá. Eu queria começar te perguntando em relação a essa questão da manutenção do pneu. O que o motorista ele tem que ficar ligado, né? Principalmente talvez na hora de comprar um pneu, de manter, quais são os cuidados que ele tem que ter para garantir a durabilidade, né, desse produto. Então vamos lá. Inicialmente, o produto pneu é a única peça de um veículo que está diretamente em contato com o solo. E é uma questão extremamente de segurança. Primeiro que você tem uma família ou você tem uma carga a ser transportada. Então vamos iniciar pela compra do pneu. Os veículos têm um manual e no manual do veículo tem algumas especificações sobre o pneu. E ali ele também dispõe de algumas alternativas de substituição daquela medida ou daquele modelo de pneu. Sempre em sintonia com o que o fabricante do veículo está disposto ali no manual. Uma vez comprado esse pneu, e aí nós passamos para o rolar do pneu no asfalto ou na terra, de acordo com a categoria de cada motorista do seu transitar, ou na estrada, ou no asfalto, ou na terra. E aí temos que ficar atento. Qual o tipo de banda de rodagem? Banda de rodagem é a parte que vai em contato com o solo. Se for para terra, 100% terra, tem o pneu específico a 100% terra. Asfalto tem o pneu 100% asfalto e tem as variações asfalto, terra, terra, asfalto. Uma vez feita essa compra, na especificação do veículo, está tudo descrito no manual, aí nós vamos para a manutenção. A montagem no local especializado, os autocenters, as lojas credenciadas e do fabricante. Então vamos lá para a parte do condutor. Tem que ficar atento aos desgastes do pneu, um olhado, um passar de mão, você vai sentir se está com desgaste normal ou irregular ou não. Calibragem, pelo menos uma vez por semana, calibrar sempre com o pneu frio, porque se o pneu estiver quente, vai alterar a pressão para cima. Então você tem que colocar lá um exemplo, 34 de pressão. Se você chegar num posto de gasolina ou numa loja especializada, você for calibrar esse pneu, as moléculas já estão atuando, ele vai estar com uma pressão maior. Então é muito comum o pessoal tirar a pressão. Então quando ele esfria, a pressão fica muito menor. Fica sem a dilatação, né? Exatamente. Então ficando com baixa pressão, vai desgastar mais os ombros. Ficando com alta pressão, vai desgastar mais no centro. E desgaste regular, a borracha não regenera. Você está perdendo rendimento quilométrico do pneu. Outro fato, sempre que comprar um pneu novo, alinhar, balancear, trocar as válvulas, porque uma válvula, com o rodar, como eu falei que o pneu esquenta e as válvulas e as moléculas se expandem, fazendo com que a pressão suba, o que acontece? A válvula, o bico, que muitos dizem, se não tiver com a tampa, ele recebe toda a pressão e tem a sujeira se não tiver com a tampa. Então é recomendado toda a troca de pneu, trocar a válvula ou o bico, por questões de segurança. Outro aspecto, um balanceamento, se não fizer o balanceamento, vai ter um desgaste irregular também. Na hora do alinhamento, se não conferir camber, cárcere, já é uma parte muito técnica, mas os especializados sabem disso. E outra coisa o desgaste, porque hoje no pneu estão marcados em 4 a 6 partes, nas laterais, tem o TWI, que é o indicador de desgaste da banda de rodagem, aquela parte que entra em contato com o solo. Então o que acontece? É permitido pelo CONTRAN até 1,6 milímetros. Abaixo disso, o pneu já tem que ser descartado. Acima disso, é uma questão de segurança. Está numa época de chuva, é recomendado até tirar com 2. Numa época de seco, tá bom. O TWI, acho que vale a pena a gente deixar claro,
a gente olhando o pneu na banda de rodagem, tem um tijolinho, né, um ressalto ali entre aquelas ranhuras do pneu. E quando ela está se aproximando muito, né, da altura ali da banda de rodagem, é sinal que o pneu já e ele já vem tá gasto. em todas as raias. Então você vai ficar uma ponte. Né? Na hora que tiver essa ponte, está na hora de tirar. Não é para esperar gastar um pouco mais, né? Porque a gente tem uma pesquisa que o consumidor leva 3 meses para efetivar a compra depois que ele viu que precisa do pneu. Então isso é perigoso, né? E aí o prejuízo pode ser maior. Outra coisa é ficar alerta nas condições do pneu, na data de fabricação do pneu, porque o pneu tem validade, né? Tem validade. Todo pneu tem uma validade de pneus passeio e caminhonete, validade de 5 anos de garantia. Essa garantia, vou entrar até um pouco da eu ia justamente perguntar, né, sobre a garantia, né? Tá. Os fabricantes mais renomados, eles oferecem, né, uma garantia, um prazo de garantia grande, né? Isso. E muito extenso, né? Eu queria que você explicasse exatamente, né, o que cobre, enfim. Tá. A garantia aqui no Brasil, de todos os fabricantes, ele tem 5 anos de garantia. 5 anos de garantia da data de fabricação ou, no caso, eu sou um distribuidor da Dunlop, do grupo Sumitomo, revendo os pneus Dunlop e Falken, da data de fabricação ou da data da emissão da nota fiscal. Então, se eu comprei um pneu que está lá com 6 meses, porque tem a Dunlop tem fábrica aqui no Brasil. Então, vamos supor que ele está lá no meu estoque há 6 meses. Não é justo para o consumidor arcar com esses 6 meses. Então, a data da garantia é da data da nota fiscal. 5 anos da data da nota fiscal. Um ponto importante, contra defeitos de fabricação e mão de obra. Então, é diferente de uma garantia para avaria acidental. A avaria acidental é um objeto cortante que cortou o pneu, uma guia do meio-fio, né? Então, para esse outro tipo de garantia, a Dunlop oferece aos seus consumidores que compram nas lojas da GV Pneus, que eu sou da GV Pneus, ou os seus credenciados. Credenciado é uma extensão da loja GV Pneus. É uma garantia que chama Garantia Mais. De 6 meses a 10 mil quilômetros, com pneus de aro acima, 15 mais, que a gente chama 15, 16, 17, 18, que não seja para uso profissional, que não seja desse tipo. Você comprando os pneus, alinhando, balanceando, trocando a válvula, você tem a garantia. Caso você pegue o meio-fio, você corte, aí sim essa garantia é para avaria acidental. Uhum. Então é coberta. Se você cortou o pneu, comprou na loja de GV Pneus, chegou lá, é trocado imediatamente aquele pneu que foi segurado. É claro que aquele que você trocou aquele pneu que você trocou já é uma garantia. Então ele já não tem a garantia estendida, como se fosse uma garantia estendida, a garantia mais. E isso é um processo muito bom, porque geralmente o pessoal aparece com avaria acidental e quer a garantia. Só que a garantia do fabricante é contra defeito de fabricação e ou mão de obra. Entendeu? O que é um defeito de fabricação e ou mão de obra? Às vezes o pneu tem cintura, né? O pneu radial. Ele tem a carcaça de lona e tem a cintura em cima. Pode acontecer que essa cintura, com defeito de fabricação, não esteja colada adequadamente. Ela corre, isso aparece logo. Então é defeito de fabricação e ou mão de obra. Eu, por coincidência, já comprei um pneu uma vez que teve um defeito de fabricação. Eu instalei, ele começou a perder ar, assim, e eu inicialmente achei que era um furo, levei no borracheiro, ele estava com uma descamação por dentro. E pela descamação estava escapando ar. Isso. E aí trocaram para mim também, garantia. Era até um pneu de outra marca, mas acho que o mecanismo é o mesmo. É o mesmo. O pneu sem câmara, ele substitui a câmara de ar com um liner. Um liner é uma massa que vem por dentro dele. Pode ser que uma falha no liner e acontece o vazamento, porque ele passa pela carcaça e começa a vazar. A gente chama até de microfuro. Acontece, né? É um processo hoje bastante tecnológico, mas tem a mão de obra, né? Sempre existe a possibilidade, e de materiais, né? Apesar da inspeção, essa coisa toda, pode vir alguma coisa com algum problema. Mas basicamente, para os cuidados dos pneus, é exatamente calibrar uma vez por semana e fique atento. O pessoal fala, olha, eu calibro toda semana. Onde você calibra? Eu calibro no posto de gasolina ou no outro lugar.
Tem que ficar atento também, porque muitas vezes o calibrador tem que estar em condições, perfeitas condições. Se ele não tiver uma inspeção periódica, ele também pode estar com problema. Porque o ar, ele vem com água, né? E essa água, muitas vezes, tem que expurgar e tem que fazer a aferição do equipamento. Então, às vezes, você está colocando 34 libras, mas não é 34. É 38 ou 32, se o equipamento não tiver aferido. Então, tem que ficar bastante, tem que ser num local de confiança, de confiabilidade. Senão, menos ruim que você está calibrando, mas você pode estar prejudicando também o pneu em função disso. Gilbert, eu ia te perguntar também, a gente até chegou a conversar rapidamente sobre a questão das medidas do pneu, né, da importância de quando o consumidor vai comprar um pneu, ele comprar um produto que está de acordo com as recomendações, com as especificações do proprietário, né? Lembrando que as medidas são o aro, a banda de rodagem, né, que é a grossura do pneu, vamos dizer assim, e o perfil, né, que é o ombro, né? Tá. Primeira coisa, a gente, quando vai substituir o pneu de algum outro veículo, ficar atento ao manual. Ali tem 2 ou 3 medidas opcionais. O que são as medidas opcionais? Ele tem que ser regulamentado pelo CONTRAN que o diâmetro externo não pode ser alterado. Esse é um ponto, é o principal ponto. Se você alterar o diâmetro externo, os carros hoje são tão tecnológicos que você pode alterar o velocímetro ou um controle de tração e vai aparecer um alerta lá. Então muitos vão lá e desligam, até tira a lâmpada, né, para não ficar aparecendo. Mas, primeira coisa, manter o diâmetro externo. Segunda coisa... Então você vai manter o diâmetro, você vai manter o diâmetro externo, se vai aumentar o aro da roda, tem que diminuir o perfil do pneu, né? Isso, exatamente. E vice-versa. Então, acontece isso. Então, especificação, vamos pegar aqui, pneu 185/60 R14. Então ele tem 185 milímetros de largura, 60% dessa largura é a altura. Você entendeu? Que a gente chama. E o 14 é o aro, entendeu? Que vai à roda. Então, 185, 60, 14, a explicação, 185 é a largura, a altura é 60% dessa largura e o raio, que é esse 14. Então, você mantém o diâmetro externo. Aí você vai ter os desenhos do pneu. Então, eu sou um motorista mais esportivo. Eu tenho nessa mesma medida um desenho mais esportivo, que atende todas as especificações de diâmetro externo, de largura, essa coisa toda. E, não, eu quero mais conforto. Para ter o conforto, a gente chama de seção, esse percentual da largura que vai ditar bastante o conforto. Então, vamos supor, o pneu 185/60/14. Vou citar um exemplo. Então, eu quero mais conforto. Então, talvez você coloque o pneu 185/65/14, ele vai te dar um conforto maior, porque essa altura da seção ela é maior. Então ele tem uma flexão mais confortável. Mas não quer dizer que pode, porque você tem que ver se no manual do veículo aceita esse tipo de pneu. Então, mais confortável, quanto maior a seção, mais alta a seção. Então você pega uma BMW, 35 de seção. Por quê? Ele não pode galear, vamos dizer assim, uma palavra mais popular. Ele tem que estar com o carro no chão, não pode, porque é velocidade, é esportista. Então eu não posso chegar ali e colocar um 70%, um 75/70/13, que é um Uno, um Gol, porque ele tem que ter conforto, não tem tanta velocidade. Então tem todas as especificações das características do veículo e quem vai conduzir. Então basicamente é isso aí, vai trocar o pneu. Eu não quero esse pneu desse jeito, quero mais conforto ou menos conforto, vai no manual. Quero um desenho diferente, esportivo ou mais direcional. Você tem desenhos que vão te dar mais quilometragem, porque quanto mais esportista for o condutor, o pneu esporte, a borracha tem que ser mais nobre. A borracha mais nobre, ela é mais macia, ela gruda mais. Já viu o pneu de Fórmula 1? Quando acaba a Fórmula 1, ele fica todo, vamos falar assim, esgrenhado, né? E o solo da pista fica todo emborrachado. Emborrachado. Né? Por quê? Tem que ter aderência muito forte para a Fórmula 1. No nosso caso, nem tanto. Mas você vai perceber que quanto maior a potência do veículo, mais específico vai ser a borracha. Mais nobre, mais grudenta ela tem que ser. Quanto menos, você põe mais quilometragem nela.
Você quer ganhar quilometragem, é inversamente proporcional à borracha para correr, vamos dizer assim. O pneu fica atento também para a capacidade de carga e o índice de velocidade. Então, uma BMW, uma Mercedes, os carros esportistas têm um índice de velocidade maior. K, W, V, os outros têm T, um H, que são os carros mais comuns, menos esportistas. Vamos finalizar então, vou te fazer, você até já comentou com a gente, né, que o pneu é o único ponto de contato, né, no caso são os únicos pontos de contato do carro com o solo. Então eles precisam estar em bom estado, né? Um pneu careca, um pneu gasto, ele compromete seriamente a dirigibilidade, a segurança do veículo, aumenta o espaço de frenagem, reduz a estabilidade em curvas, principalmente em pista molhada, mas também em pista seca, né? É verdade. Hoje a principal, condução de manutenção é o visual. Bateu o olho no pneu, vá até o pneu, porque só o visual ele pode te enganar. Porque o pneu, vamos pegar um pneu que tem 4 raias. Se o veículo tiver com a manutenção precária, ele pode desgastar mais internamente, e você não enxerga o interno do pneu, você enxerga mais o externo, principalmente nos pneus traseiros. Você chega de lado e você vê só a raia fora, externa. Né? Então ali pode ser que ele esteja bem, mas lá no primeiro sulco, não vou chamar de radiosulco, ele está desgastado. Às vezes ali ele já está chegando até na lona, né? E você está olhando de cá. Então, além do visual, o contato com o pneu. Passa a mão no pneu, né? Pega uma tampinha de caneta, coloca ali, vê se dá uma profundidade. Agora, o principal, olha sempre o TWI. O indicador de desgaste é o TWI. Não, 1.6 é o limite. Não podemos chegar nesse limite aí, porque aí a segurança vai totalmente por terra. O desgaste, você mora num condomínio, tem um asfalto para você chegar, e você tem os tipos de pavimento. Então, eu moro num condomínio, então eu falo, no meu condomínio o desgaste é maior, porque é um tipo de calçamento mais abrasivo. Então, eu falo, aqui gasta pneu, é muita curva e muita subida e descida. Então, fique atento, porque vai gastar mais. Os carros estão muito mais pesados, um SUV, e mais rápidos. Então, a tração tem que ser mais forte. Então, fique atento que ele vai ter um desgaste maior. Porque a força que ele tem que fazer para locomover e a força que ele tem que falar para frenar são forças muito maiores do que um carro de antigamente. Então, primeiro, visual. Segundo, é o tato. E qualquer dúvida, vá a uma loja especializada. Você vai ter toda a recomendação para o seu tipo de pneu e para a condução e manutenção do veículo. É isso aí, Gilbert. Então, beleza. Espero que tenha atendido aí as suas acho que atendeu, questões. Você esclareceu tudo. Te agradeço aí mais uma vez pelas explicações, né, pela companhia aqui hoje. E aproveito para pedir para você para continuar acompanhando as redes sociais da Alvorada, continuar acompanhando o Minuto do Carro e deixar o joinha, o like, se gostou do vídeo. Obrigado, tudo de bom, até a próxima. Obrigado, um abraço.